Gente, quero agradecer antes de começar o vídeo falando sobre o Morro dos Ventos Uivantes, a compreensão de vocês, porque a gente remarcou nosso sprint inicial, né? E demorei um pouquinho para entregar esse vídeo aqui de introdução, tanto do Morro quanto do Coração das Trevas, mas eu realmente não estava legal, não estou 100%, eu falo que eu tô sem carisma, então sejam pacientes comigo nesse vídeo também. Mas o intuito é a gente falar um pouquinho sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Eu gostaria de sinalizar que tem algumas informações que vão se sobrepor ao período, alguns tipos de literatura também, né? Alguns gêneros de literatura que nós conversamos em Jane Eyre. Então, caso vocês queiram rever a live lá, acho que vai ser legal. Mas se você não quiser, acredito que o que a gente vai ver aqui hoje é suficiente para vocês entenderem a obra. Então bora lá começar a falar sobre o Morro dos Ventos Uivantes. Bom, como eu comentei, tem algumas informações do Morro dos Ventos Uivantes que vai se sobrepor às informações que a gente já conversou em Jane Eyre, até por conta de que a gente está falando das mesmas irmãs, né? Da mesma família. Mas eu tentei focar aqui um pouquinho no material que eu trouxe pra vocês, na Emily como personagem, porque ela era muito peculiar, digamos assim. Tem alguns momentos que eu acho que ela tem alguns traços até mesmo de autismo, sabe? Então, o que a gente vê é que ela é uma personagem, né, uma pessoa um tanto antissocial, né? Ela vivia isolada na periferia da cidade, confinada na esfera familiar, com a igreja e o cemitério bloqueando a frente da casa paroquial e os urzais atrás como uma fuga. Eu trouxe essa frase especificamente porque ela me remete muito ao Morro dos Ventos Uivantes. Então, esse confinamento, a esfera familiar, ter ali o cemitério próximo, ter ali os urzais atrás com uma fuga. Então, tem toda uma atmosfera de estar recluso, de estar confinado em um ambiente que eu vejo em O Morro dos Ventos Uivantes, que a gente encontra também na própria vida da Emily. Então, ela era uma leitora ávida e ela não demonstrava grande interesse pelo mundo, tá? Daquilo que tinha além. Eu acho isso muito curioso porque tem alguns momentos aqui da obra que eu lembro de pensar especificamente quando estava lendo que, gente, como assim? Não tem ninguém perto para ajudar essas pessoas, não tem uma cidade, não tem um delegado, não tem ninguém para intervir nisso que está acontecendo. E ver isso, né, e a vida da Emily me mostra que é proposital e ela também não queria na sua própria vida a interferência do mundo externo. Tanto que ela tinha Londres ali perto, a pouco mais de 300 quilômetros, tinha lá uma vida social que cativava sua irmã, a Charlotte, mas Emily, ela via mais sentido e importância no mundo imaginário que compartilhava com a Anne, que é sua outra irmã. Elas tinham algumas histórias de fantasia que elas criavam, né? E compartilhavam uma com as outras, e era do mesmo universo, né? Mas a gente percebe daí que quando a Emily ela precisa ir para o mundo externo, ela tem muita dificuldade em lidar com isso. Como a gente vê aqui que ela se atormentava com as breves idas à escola, então era algo aí realmente difícil para ela. Da mesma forma, ela tentou também ganhar vida como professora em uma escola primária para garotas, mas ela desistiu após 6 meses por sentir falta de casa. E ela estava tão infeliz após estudar um ano com a Charlotte na Bélgica que se recusou a voltar um segundo ano para a escola, para esse lugar que elas estavam estudando. Ela preferiu ficar em casa. E uma das coisas que é curioso quando a gente pesquisa, né, sobre a obra das irmãs Brontë é que elas foram poupadas da pressão do casamento. Então a gente vê que elas vivem uma vida um pouco diferente daquilo que a gente imagina para a época dessa pressão para o casamento, né? Então, algo que a gente vê aqui em O Morro dos Ventos Uivantes, da Catherine, pensando na sua subsistência, no seu conforto através do casamento, elas não tinham tanto essa pressão. Até porque eu vejo que elas eram realmente um grupo de jovens um tanto diferente. E daí quando a gente olha para o livro em si, para o Morro dos Ventos Uivantes, a gente vai ver, né, que é um livro diferente.
dentre aqueles que estavam sendo produzidos na época, em comparação com o Charles Dickens e Elizabeth Gaskell. Então, o Morro dos Ventos Uivantes, ele não vai debater muito sobre questões sociais mais amplas. O seu cenário é de isolamento extremo. A gente tem algumas dessas discussões, né, de classe social, de pobreza, em Jane Eyre, da Charlotte Brontë, mas aqui a gente vai encontrar mesmo essa vida cotidiana confinada dentro de uma casa, ou dentro de duas casas, no caso, que elas vão funcionar como um mundo em si mesmo. Eu trouxe aqui também que, tal como o romance gótico, né, que aqui a gente vai ter essa influência do gótico, o livro ele vai conceber esse mundo escuro e apaixonado de prisão e tortura, fantasmas e crianças trocadas. Por sua vez, tal como as obras do romantismo, porque ele vai ter elementos do romance gótico e do romantismo, ele tem nele, né, a autoridade da imaginação e da emoção, uma preocupação pela influência formativa da infância e pela relação do homem com o mundo natural. O enfoque é antissocial em vez de comunal ou ético. E seu personagem é Heathcliff, uma versão do herói de Byron. Até esqueci de pegar meu livro, deixa eu pegar ali para vocês. Lembrando que o herói byroniano, ele é baseado no Lord Byron. A gente vai falar um pouquinho sobre isso novamente, porque a gente tem em o Jane Eyre também um personagem masculino que é um herói byroniano, e a gente vai ter então sua principal obra, que é o Dom Juan, que saiu nessa edição aqui da CLC. É uma edição belíssima, belíssima. Eu quero muito ler ele, não consegui priorizar ainda. Eu comprei até por ele ser, então, essa gênese do pensamento byroniano. Mas a gente pode falar também sobre um outro aspecto que é um dos aspectos que eu mais gosto do livro, que é o alto nível de violência do romance. A gente olha muito o Heathcliff como esse grande vilão, né? Ou esse grande homem injustiçado que vai tentar buscar uma vingança. Mas a gente tem que olhar para a violência como um todo na obra e não se reduzindo a esse personagem. Porque a gente vai ter o Edgar, que ele odeia o Heathcliff com uma intensidade que mal parecia possível em alguém de natureza tão mansa. Então isso que evoca, né, esse quase algo instintivo. O Linton anseia ser capaz de crueldade, né? Então ele fala que eu ouvi fazer uma linda descrição para Zila do que faria se fosse tão forte quanto eu. E a Isabela, que embora ela própria seja uma vítima, ela sente-se atraída pela violência de Heathcliff. Então a violência ela não está somente nele, mas ela paira em toda a história. E do ponto de vista da história da literatura, né, como a gente comentou, ele vai se ligar à escola romântica e gótica. E é importante a gente ter noção dos elementos da escola romântica, que é algo que a gente não viu nos livros que a gente leu até o momento, que é a consciência libertada por experiências radicais, o amor pela natureza, dirigindo-se não apenas seus aspectos bucólicos, mas também suas convulsões. Então, aquele vento, tem aquela cena, né, da Catherine, que ela vai atrás do Heathcliff e tá chovendo, tá um tempo todo tempestivo, né? A natureza como refúgio às convenções sociais, os amores e paixões exacerbados entre as pessoas e o foco nas reações individuais de cada personagem. No aspecto gótico, a gente vai ter os castelos ou residências antigas usadas como cenário, que são as nossas duas mansões, a aparição de assombrações, que está aí no primeiro e segundo capítulo já da trama, um clima de melancolia e dor, eventos terrivelmente cruéis, a ameaça deles, cenas sombrias e paisagens naturais extremas, e um herói também vilão, que aqui a gente dá check em tudo isso. Avançando para o herói byroniano, que é esse personagem que ele vai servir como um arquétipo aí na literatura como um todo, e a gente vai poder encontrar o Heathcliff como uma personificação desse arquétipo. Esse herói byroniano, ele vai possuir um alto nível de inteligência, introspecção, tendências sedutoras e muitas vezes a origem aristocrática ou nobre. Aqui a gente não vai ter essa origem aristocrática ou nobre, mas a gente vai ter em um momento a Nelly falando que ele poderia ser, por exemplo, um príncipe, e eles nunca saberiam, né?
Então tem essa discussão sobre a origem dele, essa discussão abre margem para a interpretação de uma origem mais nobre. O Lord Byron, né, que esse herói byroniano, ele é composto tanto pelas suas obras quanto pela própria personalidade, né, do Lord Byron. O Lord Byron, ele foi descrito, né, pela sua ex-amante como maluco, mau e perigoso de se conhecer. Se isso não define o Heathcliff, eu não sei mais o que define. Mas a gente tem as principais características, né? Então, como a gente já falou, um alto nível de inteligência e percepção, esperto e portador de habilidade de adaptação, sofisticação e educação, autocrítica, introspecção, mistério, magnetismo, carisma, paixão intensa e sincera voltada a uma causa ou uma pessoa específica, alô, Catherine, esforçado com a integridade, poder de sedução e atração sexual. A gente vê isso como ele acaba atraindo a Isabela. Dominância sexual e social, origem nobre, sobrenome aristocrático ou parte de uma família com boas condições financeiras e sociais. Conflitos emocionais, tendências bipolares ou de humores, então check aqui para o nosso Heathcliff. Desgosto por instituições sociais ou normas, estar em exílio ou estigma social fora da lei. Atributos negros ou góticos, aqui a gente vai ter alguns momentos ele tendo a descrição como cigano, né? Que tem algumas coisas negras também, alguns atributos negros em relação a isso. Desrespeito às regras de convivência, passado problemático obscuro, cinismo, arrogância e comportamento autodestrutivo. Eu utilizei como base aqui as informações que a gente conversou, tanto a introdução da edição que eu tô lendo aqui, né, que é da editora Zahar. Fiz a minha primeira leitura por ela, farei agora a releitura também. E a introdução da Penguin. Eu gostei mais da introdução da Penguin do que a do Morro dos Ventos Uivantes. A do Morro eu achei que ela dá uma enviesada em algumas interpretações. Mas o que eu queria comentar com vocês, antes de a gente finalizar esse nosso papo, e o que eu queria conversar com vocês é que o Morro dos Ventos Uivantes é um livro que normalmente divide muito as opiniões. Eu tava pensando muito nisso porque a gente acabou de ler Romeu e Julieta do Shakespeare e um dos grandes equívocos que as pessoas cometem ao ir para essa obra é imaginar que é um livro de romance romântico. E eu acho que é o mesmo caso que acontece com o Morro dos Ventos Uivantes. Por mais que ele seja descrito como uma obra do romantismo, eu vejo que ele é um livro que ele vai falar muito mais de um sentimento doentio, e como a gente encontra isso em Romeu e Julieta, a gente encontra aqui em O Morro dos Ventos Uivantes também essa ficção, uma monomonia. Então eu convido vocês a lerem o livro não como um romance, não como uma história de um casal que está sofrendo os intempéries da vida para ficarem juntos, que um é ciumento, que o outro é vingativo. Eu acho que a gente pode extrapolar um pouco essa visão das coisas do cotidiano, das coisas que... talvez coisas que a gente encontraria nos livros, né, da Jane Austen. Então, fica aí essa reflexão para vocês. Eu acho que não é um livro de romance, não é um livro romântico, não é um livro que fala de um casal que está tentando ficar juntos. Eu acho que é um livro que vai um pouco além disso, que vai falar da vingança, que vai falar da loucura, que vai falar da monomania, vai falar do egoísmo, muito menos por um sentimento romântico, como eu comentei até agora. Dito isso, espero que vocês gostem da leitura. Eu sei que é releitura para vários de vocês, mas espero que até um pouco disso que eu trouxe agora nesse finalzinho ajude vocês a talvez trazer uma outra visão para a obra e tentar odiar menos os personagens nessa ótica mais romântica e olhar para eles muito mais como seres patológicos. Então a gente se vê no próximo vídeo.